Olá, uma certa vez alguém disse assim: a igreja que mais tem crescido esses últimos tempos se chama a Igreja dos Desengrejados. Muitos acreditam que para você servir a Deus não precisa estar em um templo, até porque nesses templos são construídos por mãos de homens e Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos capítulo 7, versículo 48. Outra parte bíblica muito usada é o fato de nós sermos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 nos afirma isso. Muitos dizem ainda: a igreja sou eu, a igreja somos nós. E aí? O que você pensa a respeito disso? Esses versículos aqui citados estão bem colocados? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Fique até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você receberá uma mensagem abençoadora para a sua vida. Mas antes eu peço que, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe essa mensagem com mais alguém. Este é o canal Peso de Palavra e vamos para o vídeo de hoje. A igreja é uma instituição espiritual, a qual foi edificada pelo próprio Cristo. Mateus 16, verso 18, Jesus disse: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A autoridade que foi dada à igreja é uma autoridade incontestável. A razão disso é que o próprio Criador da igreja lhe deu essa autoridade. A igreja tem um dono, e foi esse mesmo dono que lhe deu autoridade, capacitação para trabalhar. Após a sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. A igreja recebeu a capacitação para pregar o evangelho, libertar os cativos, libertar os oprimidos, curar os enfermos, até mesmo para pisar na cabeça da serpente. Até aqui tudo bem, está fácil de nós entendermos que a igreja é sim uma instituição de Deus, formada por Cristo, edificada por Cristo, armada e revestida com poder pelo próprio Cristo. E já foi dito, a palavra de Deus já nos afirma que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas a questão é, esses versículos aqui citados que muitas pessoas usam para defender a ideia de que não se precisa reunir em uma igreja, em um templo feito por mão de homens, construídos, que você pode orar em casa, ler a palavra em casa, estudar e fazer as suas orações em casa, porque você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Sobre essas questões, qual é o correto? Será que esses textos não estão sendo citados fora de contexto? Primeiro ponto a ser colocado é que a Bíblia não defende o que eu quero, e sim o que eu preciso. A palavra de Deus não pode ser interpretada fora de contexto. O cristão tem que analisar a palavra de Deus, o seu tempo, o que a Bíblia quer passar para nós, o que Deus quer passar para nós. Se você analisar o contexto, você vai perceber que Estevão está em um julgamento diante dos líderes religiosos da época. E o que Estevão está defendendo é a causa de que o Senhor não habita em local de idolatria, porque o templo, querendo ou não, ele se tornou um local de idolatria. O povo venerava o templo e menos a Deus. Analisando as escrituras, nós vamos perceber que Deus ele não pode entrar em contradição. Quem mandou edificar o templo foi o próprio Deus. Antes, quem queria edificar esse templo era Davi. Mas aí o Senhor disse para Davi: você não edificará para mim o templo, mas sim o seu filho Salomão. Salomão se dedicou, inspirado pelo próprio Deus. Esse templo, ele foi levantado por inspiração divina. Deus não pode entrar em contradição. O que Estevão está defendendo aqui é que na época o povo veneravam tanto o templo, mas não veneravam tanto o Criador com as suas práticas, com as suas obras. Estevão está defendendo que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, porque o Senhor queria primeiramente habitar no povo, antes de habitar dentro do templo. É lógico que Deus não tem como habitar dentro de quatro paredes se não houver ali pessoas que
Deus habite dentro delas, que Deus opere dentro delas. Antes de Deus dominar um local, Ele quer dominar a nossa vida, o nosso coração. Outra coisa interessante é que o próprio Jesus, quando ele entra no templo e vê o povo desrespeitando a casa de Deus, ele diz a minha casa, ou seja, Deus considera ali a casa dele, ele diz a minha casa será chamada casa de oração. É Deus que incentivou o povo a edificar o templo, é Deus que incentivava o povo a subir ao templo. Você percebe que Jesus congregava, Jesus ensinava, como também ouvia tanto no templo como na sinagoga. Atos capítulo 3 vai dizer que os discípulos subiam ao templo a oração da hora nona, como lhe era de costume. Outro texto que nós citamos no começo desse vídeo é 1 Coríntios capítulo 3:16, que diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita dentro de nós. E diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Mas se você analisar o contexto, Paulo está falando contra a idolatria. Do versículo 11, ele diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aí ele diz assim: se alguém pôr outro fundamento, que seja de ouro, ou pôr sobre esse fundamento algo de ouro, de prata, de feno, de madeira, pedra preciosa. É o que acontece no dia de hoje. As pessoas se encurvam diante de templozinhos, esses templozinhos aí que são carregados, que de um lado para o outro, imagem de escultura. Aí Paulo está lutando contra isso, e ele está abrindo o olho da igreja e dizendo: você que é o templo do Espírito Santo, Deus habita em você, Deus não habita nesses templozinhos que são feitos de mão de homem. Por quê? Porque quem faz uma imagem de escultura é o homem, é o ser humano. E Paulo está chamando a atenção da igreja dizendo: Deus não habita nesses templozinhos aí que o ser humano pode fazer, que o ser humano pode mover, que o ser humano pode fixar, pode andar com ele de um lado para o outro. Deus habita em você, você que é o templo do Espírito Santo. O que acontece é que muita gente hoje, ele não quer congregar e ele fica usando o versículo de forma isolada. A palavra de Deus diz no livro, na carta aos Hebreus, que nós não podemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Jesus congregou, os discípulos congregaram. Claro que você vai ver Jesus muitas das vezes orando em monte, pregando para multidões, porque você congregar dentro de uma igreja não impede você de estar pregando fora, de estar subindo um monte, de estar orando em outros locais, de estar orando dentro do seu quarto. Muita gente acha que congregar é errado, porque se torna um ato de idolatria. Ah, mas Deus está comigo na minha casa. Eu não estou dizendo que não esteja, mas a palavra de Deus nos ordena a não deixar a congregação. Congregação é ajuntamento, congregação é grupo de pessoas, é reunião. Então você precisa congregar. Não se pode deixar o local de congregar, às vezes seja dentro de uma igreja grande ou pequena, ou até mesmo dentro de um salãozinho que foi alugado aí perto da sua casa. Ali é um lugar que Deus estabeleceu para que possa reunir esse povo, orar a Deus, buscar a Deus, congregar, amar uns aos outros. Você congregando, você demonstra comunhão com os homens. Não tem como você mostrar comunhão com Deus se você não tiver comunhão com o seu próximo que está ao seu lado. E antes de encerrar, eu quero lhe dizer: você não precisa procurar uma igreja mais próxima da sua casa, porém procure uma igreja mais próximo da palavra, que pregue a verdade do reino dos céus. Vai congregar, meu irmão. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.